O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nessa sexta-feira da sétima de Pentecostes, nessa semana, sétima semana da Páscoa, e vislumbrando já essa grande solenidade que nós vamos celebrar no domingo. Já celebramos a vigília, vamos celebrar no sábado, que encerra aí o nosso tempo pascal. E é importante que eu e você, atentos à palavra e às direções que o Senhor nos dá pela liturgia da palavra, aquilo que Ele quer nos instruir, nos ensinar no início desse nosso acampamento de Pentecostes de 2025. Veja bem, Deus cumpre as suas promessas. Repita comigo: Deus cumpre as suas promessas. Veja bem, nós vamos perceber aqui na liturgia uma coisa muito importante: Deus cumprindo as suas promessas. Vamos lá. O Espírito Santo, ele age de uma forma extraordinária na vida de São Pedro e de São Paulo. São essas duas colunas da igreja que nós vemos na liturgia. A primeira leitura, nós vemos o apóstolo Paulo ali diante do rei Agripa e de Berenice, da rainha Berenice. Ele está lá
diante deles para ser julgado. Aqui nós já vemos um cumprimento de promessas. Veja só, se você tiver a sua Bíblia e você for nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que é o capítulo onde narra a conversão do apóstolo Paulo, nós vamos ver, num determinado momento, quando Paulo, depois de ter caído ali, a gente fala que caiu do cavalo, né? E Jesus ter falado com ele, Jesus manda que ele entre, não é, na cidade, não é, e fique na casa de uma pessoa específica. E Paulo, cego, ele vai. Versículo 10. Em Damasco, havia um discípulo de nome Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está em oração e acaba de ver em visão alguém que se chama Ananias entrar e impor as mãos sobre ele, para que ele recupere a vista. Ananias respondeu: Senhor, eu já ouvi muitos falarem deste homem e do mal que fez aos teus santos que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes da parte dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor disse a Ananias: vai, porque este homem é um instrumento que eu escolhi para mim, a fim de levar o meu nome aos gentios e aos reis. Diante de quem que Paulo está? Naqueles dias o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias ali, Festo expôs ao rei o caso de Paulo. Então Paulo está sendo apresentado aqui ao rei, não é? Agripa e Berenice. E aqui continua o texto. Jesus falando com Ananias. Ele vai ser usado, né, por Deus. Vai, porque este homem é um instrumento que eu escolhi para mim, a fim de levar o meu nome aos gentios e aos reis, e também aos israelitas. Eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recobrou a vista. Em seguida, levantou-se e foi batizado. Depois alimentou-se e recuperou as forças. Por que eu quis ler esse texto? Paulo já está aqui quase no final, né? A gente vai vê-lo testemunhar em Roma. Como o texto dos Atos ontem dizia, Jesus apareceu para ele em sonho e falou: olha, você já deu testemunho em Jerusalém, agora chegou a hora de você dar testemunho em Roma. E nós vamos percebendo a partir da palavra de Deus que ele realmente é o Deus que cumpre as suas promessas. E uma promessa que foi feita a nós por Jesus, ela é muito importante e ela precisa ressoar nos nossos ouvidos nesses dias. Jesus disse que o Pai não pode negar o Espírito Santo a quem pedir. Diga comigo: o Pai das misericórdias, ele não pode negar o Espírito Santo a quem o pedir. Nós vemos aqui, Ananias impôs as mãos sobre Saulo e pediu o Espírito Santo. Imediatamente Saulo ficou cheio do Espírito Santo, recobrou a vista. Depois ele foi batizado nas águas em nome de Jesus e aí recobrou as forças. Mas os olhos dele logo se abriram quando ele recebeu o Espírito Santo. É interessante que essa semana, na segunda-feira, São Cirilo de Alexandria, fazendo ali uma catequese sobre o Espírito Santo, no último parágrafo do texto que nós rezamos na liturgia das horas, no ofício das leituras, ele vai dizer que é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Quando nós o recebemos, ele ilumina a nossa inteligência e nos faz ver coisas, enxergar situações, realidades que nós não enxergávamos sem a ação do Espírito Santo. Na verdade, é o dom
do conhecimento, da inteligência, intelligere, né? Que você vê por dentro, você enxerga por dentro, não mais pela realidade superficial. Ah, aconteceu isso aqui, aconteceu, é isso aqui. Não, eu vou adentrar o mistério. O que Deus quer? O que Deus quer mostrar? É exatamente esse o processo. E nós vemos aqui o poder, a unção, o cumprimento dessas promessas na vida desses dois apóstolos, desses dois gigantes da fé, dessas duas colunas da igreja, dessas duas testemunhas do ressuscitado. Mas antes deles experimentarem o Espírito Santo, eles eram frágeis, medrosos, cheios de dúvida, especialmente o apóstolo Pedro, e Paulo tinha ali aquele ímpeto. Pedro negou, Paulo perseguiu. Diga comigo, Pedro negou, Paulo perseguiu. Diga mais uma vez, Paulo perseguiu, Pedro negou. Ou seja, ambos falharam. Amém? Sim ou não? Quem aqui já falhou, levanta a mão. Achei que era só eu, minha gente. Achei que eu ia passar vergonha agora. Ambos falharam. E aí, eu vim aqui nessa tarde para falar aos imperfeitos, aos improváveis, mas escolhidos. Quando nós vemos Pedro e Paulo, a gente vê imperfeitos, improváveis, mas escolhidos. Olha que tipo de gente que Jesus escolheu. Um perseguidor e um que negou, conviveu com Jesus, viu os milagres, ouviu os ensinamentos, mas na hora da prova ele nega, ele negou. Olha só, imperfeito, improvável. Já o apóstolo Paulo, nesse ímpeto da perseguição, os dois eram como nós, imperfeitos e improváveis, mas eles foram escolhidos. Eu quero te dar uma boa notícia, você que está aqui na Canção Nova, você que me acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, você que depois vai ouvir essa homilia, você é também um escolhido de Deus. Amém? Nós precisamos assumir essa verdade. Nós somos escolhidos. E o bonito é perceber que Deus não volta atrás. Deus não voltou atrás na escolha de Pedro, apesar de Pedro tê-lo negado. Deus não volta atrás no seu chamamento. O que os tornou coluna da igreja não foi a força humana que Pedro tinha ou que Paulo possuísse, ou qualquer qualidade que eles poderiam nutrir, apesar dessa imperfeição, dessas fragilidades. Foi a ação do Espírito Santo na vida deles. Foi o trabalho do Espírito Santo no coração deles, na história deles. Foi a ação do Espírito Santo que tocou nesses dois homens e os modelou, imperfeitos, improváveis, mas escolhidos. Foi a obra, foi a abertura do coração. Claro, vamos nos lembrar de algo. Eu gosto muito de relembrar uma citação de Agostinho. Agora, eu estava no avião vindo para cá, lendo o Papa Leão XIV, algumas falas dele nesses dias, a catequese. Então a gente vê muita presença de Agostinho, porque ele é agostiniano, né? Então ele cita muito Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia assim: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Existe da nossa parte algo a ser feito, que é a nossa colaboração, a nossa decisão de se colocar debaixo da ação do Espírito Santo. Nós vamos percebendo exatamente isso. Quando a gente se deixa tocar pelo Espírito Santo, a gente percebe o processo de restauração. Jesus vai fazendo a obra por meio do Espírito na nossa vida. No Evangelho de hoje nós vemos essa tríplice pergunta: tu me amas? Tu me amas mais do que estes? A palavra, o verbo usado, amar, né? Amas-me mais do que estes. Por duas vezes, as duas primeiras perguntas, Jesus usou do verbo ágape, do amor ágape, que é o amor total, que é o amor sacrificial, que é o amor capaz de dar a vida. E as duas primeiras perguntas, Pedro respondeu com amor filia, que é o amor de amizade. Quando Jesus pergunta: tu me amas mais do que estes?
naquela terceira pergunta, quando Pedro se entristece e diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus, naquela terceira pergunta, ele usa do amor à amizade. Ele entra na condição de Pedro. Ele desce na condição de Pedro. Pedro, eu sei que você está respondendo aqui para mim agora, não é? Que você me ama com amor de amizade, que você não se enxerga mais capaz de dar a vida por mim, até porque passou por uma vergonha recente, né? Tinha passado pela vergonha da negação, porque ele tinha dito para Jesus: eu vou com o Senhor aonde o Senhor for. Se eu precisar ser preso, eu vou ser preso. Se eu precisar morrer, eu vou morrer. Jesus vai falar: Pedro, Pedro. Não é? Lá no Evangelho de Lucas, Jesus vai falar: Satanás quis te peneirar como trigo. É peneirado, né? Mas eu orei por ti, Pedro, Pedro. Antes que o galo cante, tu terás me negado 3 vezes. Então Pedro já estava inseguro nessa situação. Pedro vivia essa insegurança, por isso que ele não responde no amor que Jesus estava perguntando e até mesmo exigindo dele. Mas Jesus vai dizer para ele: apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Segura na mão de quem está do seu lado. Diga: Senhor, que hoje esse imperfeito, improvável, mas escolhido, possa experimentar a graça do seu Espírito Santo no início desse nosso encontro de oração. Eu peço ao Senhor que a partir de agora, essa obra do Espírito Santo torne-se visível na vida desse meu irmão. E que ele tenha a coragem de se expor ao Espírito Santo. E deixar com que o Espírito Santo trabalhe. Deixar com que o Espírito Santo leve a vida dele a conformar-se à vida de Jesus Cristo. Espírito Santo, eu te peço, envia sobre esse meu irmão a sua força, o seu poder e a sua graça, para que esse meu irmão possa dar testemunho que mesmo sendo imperfeito, improvável, aquele que é perfeito, aquele que é santo, trabalha, aperfeiçoa, fundamenta a vida e a fé em Jesus Cristo. Amém. Se nós começamos assim, nós vamos chegar no domingo, meu irmão, olha, pegando fogo. Amém? Você crê nisso? Eu acredito. Veja só. Santo Agostinho, ele vai dizer: Pedro amava com medo, mas depois amou com parresia. Ele era fraco, mas o Espírito Santo fortaleceu. E Jesus vai dar dica para ele no final do Evangelho. Jesus vai falar para Pedro, né? Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Ou seja, Pedro, continua me seguindo. Daqui a pouco virá o prometido, o Paráclito. E é Ele que vai capacitar você a me amar ao ponto de dar a vida por mim. É o Espírito que vai fundamentar, fortalecer o amor, a decisão, vai dar coragem. E é esse Espírito que trabalha em nós. É por isso que nós precisamos ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Não pode ser uma coisa distante, não pode ser uma coisa de acampamento de Pentecostes, não pode ser aquele momento de avivamento que a gente vive no grupo de oração. Eu preciso manter-me relacionando-me com o Espírito Santo todos os dias. Aqui na Canção Nova, você já ouviu a gente falar isso, o Padre Edmilson vive isso, nós colocamos isso em prática, porque o Padre Jonas nos ensinou a acordar de manhã e ao nos levantar dizer: bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer juntos hoje? Você percebe que quando você fala assim, o que nós vamos fazer junto hoje, você está entregando o seu dia inteiro? Eu não quero fazer nada sem o Espírito Santo. Amém? Então tem 100% de chance de dar certo.
Se a gente pede o Espírito Santo para nos instruir, para nos iluminar, se nós tivermos que tomar decisões, que o dom do conselho venha e se manifeste, se nós precisarmos do dom da sabedoria para enxergar todas as coisas com os olhos de Cristo, e aí cada um dos dons de santificação, os 7, a gente vai ver o fluir na nossa vida, mas nós precisamos ter um relacionamento com aquele que é o santificador. O Espírito Santo transformou aquele pescador impulsivo num pastor corajoso, num pastor que dá vida. O mesmo Pedro que um dia dissera: eu não vos conheço, eu não conheço esse homem, agora vai dizer diante do Sinédrio quem é Jesus Cristo. Ele é o Messias, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Se você pegar os Atos dos Apóstolos, desde a primeira pregação de Pedro, depois a pregação lá no templo, depois quando ele está diante do Sinédrio, ele vai falar sem medo quem é Jesus. Ele vai assumir sem medo. E olha que eles vão ser presos, ele e João, depois serão soltos, vão continuar pregando, demonstrando exatamente que algo mudou no coração de Pedro. A partir desse amor de Jesus, quando a gente experimenta esse amor, bata no seu peito e diga: eu sou muito amado. Eu sou muito amado pelo Senhor. Assim como ele demonstra no evangelho de hoje, amor a São Pedro, da mesma maneira, bata no seu peito: eu sou amado por ele. Nossa, isso é demais. Eu vou te dizer o que mudou a minha vida. A primeira ação de mudança foi um encontro pessoal que eu tive com Jesus no baile funk, no Rio de Janeiro. Ele falou comigo: você só me procura quando você precisa, por 3 vezes. Eu entendi que era ele, meus olhos se abriram ali, eu vi onde eu estava, e eu perguntei: o que eu estou fazendo aqui? Resolvi voltar para a casa da minha mãe, que eu não morava mais. Estava passando um tempo na casa de uma família no Rio de Janeiro, voltei para a casa da minha família, lá fiquei por um tempo, ainda passando um tempo naquela prova, naquela luta interior, porque o diabo não queria me largar de jeito nenhum, né? Ele estava fazendo força para me manter ali naquela condição de escravo que eu vivia, no pecado, no vício, em todas as realidades que eu estava vivendo. Então era uma luta, até que um dia, uma senhora me convida para ir num grupo de oração. E pela divina providência, quando eu chego no grupo de oração, estava começando um seminário de vida no Espírito. E aquela senhora que se chama Bebel, se ela estiver me assistindo agora: Bebel, obrigado, sou sempre grato a Deus, porque você foi um instrumento poderoso do Espírito para me arrancar das garras de Satanás. Ela me convidou para ir no grupo de oração. Quando eu cheguei lá, era início de um seminário de vida no Espírito. E qual que é a primeira pregação? Amor de Deus. E eu descobri que Deus me amava pessoalmente. Ali foi o suficiente. Eu tinha ido meio que para agradar, para ela parar de me cobrar, sabe? Aquela coisa que ela ficava me cobrando direto. Eu fui para isso. Só que depois que eu descobri que eu era amado, na outra segunda eu fui porque eu era amado. Eu fui porque algo já tinha mudado. Até a minha maneira de me vestir já tinha sido mudada. A minha forma de falar estava mudando. O processo já tinha entrado. Aquele imperfeito que era eu, ainda continuo numa luta danada. Aquele improvável, mas escolhido por Deus, começou ali a experimentar essa força, esse poder, essa graça. Santo Ambrósio vai dizer assim: a fraqueza de Pedro foi vencida pela força do Espírito. O Espírito fez de um negador um pregador. Olha para quem está em seu lado e diga: imagina o que ele não pode fazer com você, rapaz. De um negador ele faz um pregador. Imagina você que está caminhando aí na igreja, se você se abrir ao Espírito Santo, nós vamos mudar o mundo. Aquilo que Santa Catarina de Sena dizia: se nós formos o que nós devemos ser, nós tocaremos fogo no mundo. Só que a gente não pode continuar sendo um bando de cristão morno. Sabe qual é o problema de hoje? Existe uma frieza. E o morno olha para o frio e acha que é quente. E ele continua morno. Não muda, porque está olhando para o frio. Olha para o frio e fala: nossa, eu sou quentão, eu sou incendiado. Mas ele está olhando para o frio. E ele vai continuar na mornidão.
Nós precisamos querer aquilo que Deus deseja para nós. Ele quer que nós sejamos incendiados pelo Espírito Santo. Ele quer que nós sejamos testemunhas. O poder do Espírito Santo é derramado sobre nós para que nós sejamos testemunhas. O poder do Espírito Santo ele é derramado sobre nós para que, como Paulo, nós cheguemos um dia a dizer: eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Um perseguidor chegar ao nível de uma experiência tão profunda com o Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo é nos conformar a Cristo, é nos configurar, é nos deificar, é nos santificar, é devolver-nos a graça da semelhança com Deus. E Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. O que moveu o coração de Pedro? O que moveu o coração de Paulo? Senão o Espírito da verdade, que fez com que eles se mantivessem vivos, firmes, decididos. O que os impeliu? O Espírito. Paulo, o perseguidor, torna-se perseguido. Olha isso, por causa do reino. Ele está lá naquela condição, quando Festo vai falar ali, não é? Como ficassem alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo. Paulo está sendo perseguido pelos seus irmãos. Eles querem matá-lo. De um perseguidor, se transformou num perseguido, mas cheio do Espírito Santo. Ele enfrenta a perseguição, ele enfrenta naufrágios, ele enfrenta prisões, ele enfrenta açoites, ele enfrenta calúnias. Hoje qualquer calúniazinha que a gente enfrenta, a gente já fica, meu Deus, olha falar de mim, se eu quero, meu Deus, aí fica abatido, em depressão em 1 ano, porque falaram mal de mim. Eu estou falando para você, mas eu já fiz isso. Uma vez falaram mal de mim, no grupo de oração. Eu fui na sala do padre da paróquia para falar com ele, bati na mesa do padre. Falei, quando eu estava no mundo, ninguém falou mal de mim. Agora que eu vim para a igreja, tem pouco tempo que eu estou aqui nessa paróquia, agora estão falando mal de mim. Que eu tinha caso com uma pessoa. A pessoa já tinha idade para ser minha avó. Aí ele olhou para mim e disse assim, eu fui entender isso depois. Na hora, eu sei que a palavra foi de sabedoria, porque me calou e caiu no coração. A quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi dado, Roger, muito será cobrado. Santo Irineu de Lyon vai dizer, Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, viu em Jesus o cumprimento de todas as promessas, e ele não se calou. Não se encalou, não se calou. Olha só, foi caluniado, foi perseguido, foi levado às autoridades, foi açoitado várias vezes, humilhado, mas não retrocedeu. E vai dizer, não me envergonho do Evangelho e do poder de Deus. Um perseguidor, agora perseguido, não se envergonha. Cheio de parresia, cheio de liberdade, cheio de ousadia, cheio de intrepidez. Ele vai aparecer nos Atos dos Apóstolos muitas vezes, dando esse testemunho. Testemunho que experimenta verdadeiramente um poder que vai além da natureza, é sobrenatural. É aquilo que Jesus disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a força, o poder do Espírito Santo para serdes as minhas testemunhas. E testemunhas, aqui no grego, é martírio. A palavra testemunhas é mártires, é dar testemunho derramando o sangue. O bonito do trabalho do Espírito Santo na vida de Paulo, São João Crisóstomo vai dizer, Paulo não temia reis nem a morte. Onde estava o espírito de medo, foi substituído pelo Espírito Santo, o poder de Deus que foi derramado sobre ele. E aí, de fato, em Roma, ele vai entregar a sua vida. Mas antes de entregá-la, ele vai dizer, combati
o bom combate, guardei a fé e completei a minha carreira. Não voltou atrás. Amém? Agora pergunta para essa pessoa que está aí do seu lado, de nós. Agora você dá um sorriso para ele e diga, é nós. Será que o mesmo Espírito Santo que agir hoje nas nossas vidas como ele agiu na vida de Pedro e de Paulo? Sim ou não? Sim. A tradição da igreja ela vai nos garantir que sim. Santo Atanásio vai dizer, o mesmo Espírito que agiu nos apóstolos age na igreja até hoje, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e... Então olha para quem está do seu lado e diga, é nós. O Espírito Santo está disponível para nós, nesse ano de 2025, nesse dia 6 de junho de 2025, Ele está aqui para fazer na sua vida o que foi feito na vida de Pedro e de Paulo. Uma grande obra de transformação, aleluia. Vou dizer igual meu pai fundador, Padre Jonas Abis, se você aplaudiu é porque você entendeu, amém? Então aplauda para valer. É o Espírito quem levanta pastores corajosos. É o Espírito que faz de pais e mães, homens e mulheres firmes na fé. É o Espírito Santo que faz jovens dizerem não ao pecado e buscar a virtude. É o Espírito que faz de evangelizadores homens, mulheres inflamados, incendiados, profetas que anunciam e ao mesmo tempo são rejeitados. É obra do Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo não se aposentou. E não foi roubado em INSS. Não se aposentou. Seu poder, Ele deseja novos Pedros. Ele deseja novos Paulos. Homens e mulheres que mesmo tendo negado ou perseguido Jesus com as suas vidas, deixam-se tocar e transformar. Segura na mão dessa bênção que está aí do seu lado e diga para ele, é nós. O Espírito Santo não se aposentou. O poder dele está aqui agora, sendo liberado sobre nós. Ele não deseja que você passe por aqui sem voltar para sua casa, cheio da força, cheio do poder, cheio da presença dele, da santidade dele. Balança a mão desse irmão e diga, hoje, ele deseja, nesta geração, novos Pedros, novos Paulos, homens e mulheres, que mesmo em muitos momentos, tendo negado, tendo perseguido Jesus nas suas vidas, e com as suas vidas, se deixaram tocar e transformar por Jesus. Balança a mão desse irmão, é gente fraca assim, imperfeito, improvável, mas que confia no poder de Deus e escuta de Jesus hoje. Segue-me. Balança a mão desse irmão e diga, escuta de Jesus hoje. Segue-me, segue-me, segue-me. E eu te garanto que no poder do Espírito você irá conseguir segui-lo até o seu último suspiro. Somente no poder do Espírito. Somente na força do Espírito. Muitos de nós sem diploma, sem título, mas cheios de unção. Amém? Sabe, os dois que me batizaram no Espírito Santo nem português direito sabiam falar. Não conheciam exegese bíblica, grego, não conheciam hebraico, não sabiam muito de teologia, mas quando eles disseram, Senhor, enche o Roger do Espírito Santo, na mesma hora eu comecei a falar em línguas e a chorar, porque o Espírito Santo me tocou e ali ele fez. São Gregório Magno vai dizer lá nas Moralias, lá na Moralia, o Espírito Santo faz com que a ignorância dos simples brilhe mais do que a ciência dos sábios sem fé. Vou repetir, porque é uma palavra de unção.
o Espírito Santo faz com que a ignorância dos simples brilhe mais do que a ciência dos sábios sem fé. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, posso te dizer uma palavra que está escrita 365 vezes na Bíblia? Não tenha medo. Não tenha medo de entregar a sua vida. Não tenha medo de dizer: Jesus, é para valer daqui para frente. Me dê o Espírito Santo, porque eu não vou mais voltar atrás. Eu não vou temer. Eu não vou temer. Porque, deixa eu te dizer, você foi escolhido. Apesar de ser imperfeito e improvável. Amém? Você também foi chamado, apesar de ser imperfeito e improvável. E posso dizer algo a mais? Você também está sendo ungido, apesar de ser imperfeito e improvável. Olha para esse irmã ou irmão que está aí do seu lado e diga para ele: é nós. Fica em pé um pouquinho, dá um abraço nesse irmão e fala: você é imperfeito, improvável, mas foi escolhido, não tenha medo. A unção de Deus está aqui. Nós estamos começando um acampamento onde nós vamos ouvir sobre o Espírito Santo. Fala para ele: ele vai fazer a obra. Agora eu queria que você segurasse na mão desse imperfeito, improvável, mas escolhido. E Jesus diz para ele nessa tarde: segue-me. Balança a mão dele e diga: Jesus diz a você agora: segue-me. Eu quero dizer para você que era da igreja e caiu, e agora você até se denomina ateu. O Espírito Santo está mudando a sua sorte nessa hora, porque você foi escolhido e chamado, e a escolha de Deus é confirmada por uma unção que recai sobre você agora. E você vai ser uma grande testemunha de Jesus Cristo, falando do antes e do depois. Antes de receber o Espírito Santo e depois que eu recebi, você vai testemunhar. Levanta a mão desse irmão lá no alto. Se você chegou aqui caído, em pecado, sujo, até decepcionado consigo mesmo, talvez você esteja vindo de momentos de tribulação, de dificuldade, talvez de perseguição, de situações que possam ter atingido a sua vida. Eu só fiz nessa homilia motivar você a desejar de verdade, a seguir Jesus de verdade, a ser cheio do Espírito Santo de verdade, não de brincadeirinha, de emoção que passa, não. É aquela ação do Espírito Santo que transforma o caráter. É aquela ação do Espírito Santo que nos faz ser novas criaturas, homens novos, mulheres novas. Se você quer isso, segurando na mão desse irmão, vai pedindo junto com ele, vai falando: eu quero, eu vou te seguir, Jesus, mas eu reconheço a minha imperfeição, eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço as minhas limitações, eu reconheço os defeitos do meu temperamento, eu reconheço que a minha personalidade não foi bem ajustada no momento que ela deveria, na minha criação, situações familiares, realidades que eu tenha vivido. Jesus, eu reconheço que talvez eu precise agora de um batismo de alegria, porque eu tenho andado muito triste, eu tenho andado muito abatido, muito deprimido. Vai falando para Jesus qual é a sua realidade agora e fala para ele: eu quero te seguir até o fim, eu vou te seguir até o fim, e eu sei que eu não irei sozinho, eu irei acompanhado, eu irei junto com o Espírito Santo, ele irá em mim, não só junto comigo, mas em mim, porque essa é a vontade do Senhor. Esse é o desejo do Senhor. Então incendeia agora, Espírito Santo, os corações. Faz com que esses irmãos e essas irmãs sejam tomados por esse poder, por essa força, capacitando-os a testemunhar, a serem testemunhas, e se preciso for derramar o sangue, se preciso for passar pelo martírio da reputação, se preciso for viver as adversidades do segmento do Senhor, nós viveremos, mas sabemos que o Senhor nos dá o seu Espírito Santo. Então conceda a cada um desses filhos e dessas filhas essa força nessa hora, nessa proporção, na medida de Paulo, na medida de Pedro, naquilo que aconteceu na vida deles, aquilo que foi testemunho para nós da palavra hoje. Faz. Eu quero muito mais.
Se você quer mais do Espírito Santo, vai falando para ele: eu quero mais, eu preciso de mais, muito mais da sua unção. Eu não estou satisfeito, eu não estarei satisfeito. Eu quero mais, eu vou viver daqui para frente desejoso, sedento. Eu vou buscar todos os dias, Espírito Santo, a sua presença. Eu vou sentar-me com o Senhor para ouvir a sua instrução, Espírito Santo. Eu vou deixar o Senhor iluminar a minha mente, a minha razão, me colocar acima daquilo que é a razão natural, num conhecimento sobrenatural, numa visão sobrenatural, em atitudes sobrenaturais. Eu quero, Espírito Santo, eu preciso, eu necessito. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Segurando na mão desse irmão, canta em verdade. Em verdade te digo. Ele desejou como você, que agora quem venha não nascer de esse novo nascimento, esse batismo poderá ver que o Senhor tinha para nós hoje. Batismo de fogo, batismo no Espírito Santo. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Por isso vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem. Mas não sabe de onde vem, nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Canta, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. São Pedro estava lá no andar de cima, quando o Espírito Santo se manifestou e eles começaram a falar em línguas estranhas. Paulo recebeu a imposição das mãos de Ananias e a palavra diz que ele ficou cheio do Espírito Santo. Depois ele vai testemunhar na carta aos Coríntios, no capítulo 12, 13 e 14, que ele possuía todos os dons, que ninguém falava mais em línguas do que ele. Então, agora, deixa fluir dos seus lábios uma canção nova, um canto novo, um canto do homem novo, da mulher nova, daquele que se enche da força e do poder, da unção, daquele que foi escolhido para testemunhar, para ser nesse mundo testemunha de Jesus Cristo, aquele que decidiu-se por segui-lo até o fim, até as últimas consequências. Vem, Espírito Santo. Nós não negociamos a nossa experiência, nós não negociamos o Evangelho, nós não negociamos a verdade. Nós somos cheios do Espírito Santo e iremos assim, ainda que passemos por noites escuras, por dias difíceis, por perseguições, nós iremos até o fim, porque nós fomos escolhidos. Existe uma eleição, existe uma escolha da parte do Senhor na nossa vida. Vem, Espírito. Canta mais uma vez. Vem, Espírito. Por isso vem, vem, Espírito Santo, vem,
Olha para quem está do seu lado e diga: pronto. Diga para ele: pronto. Você está cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Pode aplaudir o Espírito Santo na vida desse irmão, dessa irmã. Bendito seja Deus. Glorificado seja o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.